Ganhar para conservar a natureza e ainda ter uma renda extra com o reflorestamento. Esse é o assunto que o Nelson traz agora na segunda reportagem da série sobre serviços ambientais. Pois é, Ellen. No domingo passado, nós mostramos a experiência inédita que está acontecendo no município de Extrema, bem na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Hoje nós vamos um pouco acima na Serra da Mantiqueira, no município de Baipendi. Lá vamos conhecer outra iniciativa pioneira. É um modelo engenhoso para recompensar os proprietários rurais. Diante da imagem desta árvore, a araucária, em qual região do Brasil você pensa? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? Mas não. Aqui no município de Baipendi, sul de Minas Gerais, nós estamos praticamente na divisa com o Rio de Janeiro e São Paulo. E a árvore que mais nos chama a atenção aqui na Serra da Mantiqueira, veja só, é justamente a nossa araucária. Olha esse bosque praticamente forrado com o chamado pinheiro brasileiro. Aprecie a beleza. Nesse horizonte em que a serra desenha o que o povo daqui chama de a mitra do bispo, as araucárias se esparramam pelos vales. O que é mais bonito? A água cortando a pedra ou o pinheiro cortando o céu? Na beira do bosque, o galinho da araucária topa com o da espécie que pode contribuir muito para a recuperação deste trecho da Mata Atlântica, a candeia. Uma árvore guerreira que você vai conhecer melhor mais para frente. Quantas vezes você já viu esse cenário? A casinha num ermo do vale, o pastinho em volta, um restinho de mata na dobra da serra, chiqueirinho, galinha no terreiro. Muitas vezes, né? Mas o que vai acontecer já já ali dentro da cozinha, será que já tinha visto? Agora há pouquinho chegou visita. Bom, beleza? Bom, tudo bom, Zé? José Francisco Fernandes, a mulher dele, Francisca, a filha Mônica e o filho Jefferson estão recebendo a Mônica Buono e o José Carlos Ibrahim. Os dois vieram trazer dinheiro vivo para a família. Você está recebendo esse dinheiro aí. Não é, como se diz, dinheiro dado, de mão beijada. José Francisco e a Francisca têm que assinar um contrato, assumir uma porção de compromissos. Mas antes que ponham o chamegão no papel, vamos ver a origem desse dinheiro e como é que ele veio parar aqui. Depois a gente vai lá. É nesta casinha solitária, no alto da montanha, que moram Mônica e José Carlos. Lugar afastado, 30 quilômetros da cidade, sem energia elétrica. Porém, não estão isolados do mundo. Quem diria? No alto da serra? Sim. Então as coisas vão... Tem telefone, pega bem, celular. E se não tivesse ia ser bem complicado, mas felizmente o sinal aqui é bom. É com placa solar que eles carregam os aparelhos, inclusive o principal instrumento de trabalho de José Carlos, o GPS. Aparelho que ele usa para medir e achar a localização terrestre exata via satélite das propriedades rurais da região. No fim. É, no fim. Aí. A casa, conforme a hora, é residência, conforme é escritório. Bom, acaba sendo assim um privilégio, né? Imagina você ter um escritório aqui com todas essas conexões que você tem mundo afora, no pé do fogão de lenha. E com o marido fazendo café ainda. E um bom café. O cafezinho dele é ótimo. Com o propósito de recuperar esse cantinho da Mantiqueira, há 10 anos Mônica fundou uma OCIP. Sabe o que é? OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Regulamentada pela Lei 9.970, uma OCIP é uma espécie de ONG, organização não governamental, mas que é fiscalizada pelo Ministério da Justiça. Pode fazer parcerias com o poder público e tem obrigação de prestar contas dos recursos aplicados. A OCIP que Mônica administra tem o nome de Amanhágua. Fez parceria com o IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Foi o IEF que capacitou a Mônica e o José Carlos e deu todo o equipamento necessário ao trabalho, até os programas de computador, o próprio computador, uma caminhonete. O dinheiro que a Amanhágua repassa aos agricultores vem de um grande projeto de recuperação que tem o nome de
Promata. O projeto de proteção da Mata Atlântica, o Promata, começou a ser executado em 2003. Tem o suporte da Alemanha, que em 10 anos vai enviar em euros o equivalente a 25 milhões de reais. A contrapartida de Minas Gerais é de 24 milhões de reais. Entre as metas do Promata está a recuperação de 140 mil hectares. A ideia que está sendo posta em prática aqui em Baipendi é a do mosaico ecológico. Não se trata de fechar, isolar uma grande área, como um parque, por exemplo, mas a de criar um sistema capaz de interligar as áreas de vegetação nativa restantes nas fazendas. A Mônica e o Zé Carlos nos trouxeram agora para mostrar 3 propriedades que acabam de entrar no projeto. A primeira é um cerradinho, olha. É bom lembrar que na Serra da Mantiqueira, além da Mata Atlântica propriamente, há também outros tipos de vegetação, como o cerrado, como a vegetação de campo, que a gente já vê na segunda propriedade, que começa na ponta desse morro aí e se esparrama pelo espigão. Uma boa parte sombreada agora, é essa mais à esquerda. Normalmente o que se faz aqui, né, Zé Carlos, é colocar fogo ou roçar para transformá-las em pasto. E a terceira propriedade tem uma faixa grande de uma vegetação com mais características de Mata Atlântica, olha aí, porém está com o topo pelado e agora vai ser reconstituído. Como é a área utilizada para pastoreio, né, vem o pisoteio das nascentes. Então a intenção é o quê? É isolar essas áreas, né, com cerca, fazendo o arame, fechamento da área para regeneração natural. É importante a gente cuidar da nascente, mas também é importante cuidar da onde a água entra para abastecer aquela nascente que é o topo de morro. Porque pelado desse jeito, o que acontece? A água bate, escorre, ainda faz erosão, porque não tem a raiz ali da planta para segurar. Esses corredores que a gente está idealizando dentro desse projeto são importantes porque eles fazem a conexão entre os fragmentos. Fazendo a conexão, existe maior trânsito de animais, de sementes, dispersão das sementes e tudo, e essa mata vai ser enriquecida e também a fauna e a flora que pertencem a ela. Uma das 3 propriedades que acabamos de ver é a do Zé Francisco e da Francisca. Também não tem luz elétrica, muito menos placa solar. O negócio deles é um queijinho tipo parmesão, fabricam 4, 5 por dia. E olha como entraram no programa. Não foram obrigados a participar, não. Primeiro, a pessoa tem que querer. O programa é de adesão voluntária, ele não é obrigado a participar. Depois, o Zé Carlos e o Zé Francisco percorreram a fazenda, analisando que trechos podiam ou não ser isolados. Com o GPS na mão, Zé Carlos ia marcando, medindo tudo. A preferência, como vimos, foi para áreas que viessem a fazer contato, formar corredores verdes com os vizinhos. Vamos descarregar? Deixa eu fechar aqui. Em seguida, já na sede da Amanhágua, Zé Carlos descarregou os dados no computador. Mônica então fez o traçado dos mapas, demarcando toda a propriedade. Separou o que vai ser pasto e o que vai ser preservação. Nesse ponto aqui tem uma nascente. Sem burocracia, perdidos nesse oco de mundo, conseguiram agilizar com rapidez admirável a implantação do projeto. Aquele preço que já está combinado. Daqui mesmo fazem cotação de preços e compram os materiais, como os mourões para a instalação das cercas. Várias pessoas estão dizendo, Ih, Zé, você deu mancada, por quê? Eu pergunto, isso aí daqui 4 anos você vai ficar sem o terreno. Seralmente isso é uma verdade ou uma... Não, isso daí é uma fofoca, uma falação do povo. Para famílias como a de Zé Francisco, que não tem conta em banco, eles já trazem as notas contadas. Nesse ano de 2008, a etapa 1. Zé Carlos lê as obrigações que a família assume ao assinar o contrato. Não deixar o gado entrar nas áreas isoladas, fazer acero contra fogo, fazer o coveamento e o plantio de centenas de mudas que vão receber, o controle de formigas, de cipó, enfim, cuidar para que as áreas de proteção ambiental se recuperem. A ideia é ajudar você a cuidar, porque nem o governo não dá conta. O pagamento é anual. O valor é de R$ 140 por hectare. Porém, se o proprietário assume a instalação da cerca e o plantio, passa para R$ 200. É o caso da família Fernandes, que põe no programa de conservação 16,6 hectares. Esta de hoje é a primeira de 4 parcelas de R$ 3.328.
Em 4 anos você vai receber 13.300 e tantos reais. Fazemos as contas com o Zé Francisco. A área que ele deixa de explorar para virar mata vai lhe render mais ou menos o equivalente a 30 queijos por mês. Vai nos ajudar bem, né? É. Já pensou? Vai nos ajudar, representa, nós vamos reflorestar, vamos preservar as nascentes, que você já perguntou que são 7 nascentes de preservação, sem o gado, sem o trabalho. Você já tem planos para esse dinheirinho que vai entrar? Ah, nossa, quero telhar minha casa lá. Estou precisando de uma reforma. Sei. Há quanto tempo vocês não trocam o telhado aqui? Essa casa aí tem 50 anos, da idade dele, nunca retelhou. Ah, é? Nunca retelhou a casa. Então tá vindo em boa hora aí. Tá vindo em boa hora. Assim como Zé Francisco e Francisca, 115 proprietários rurais de Baipendi já aderiram ao programa. Pelos cálculos de Mônica, quase 50 mil metros de cerca foram instalados. A meta é fechar 2.000 hectares até 2010. O produtor rural, ele precisa viver da terra, da sua propriedade. Nada mais justo de que ele receba para preservar. Porque hoje a gente precisa mais da água, que a nossa região aqui é rica, do que dos produtos agrícolas desse local, que não é a vocação das terras. O que antes era a produção agrícola, agora é a produção de serviços ambientais. As fazendas de gado das terras altas da Mantiqueira têm uma coisa em comum: o velho e charmoso paiol, lugar para se guardar o milho, as ferramentas, o sal para o gado, quase que um símbolo da pecuária das montanhas. O programa Conservação das Águas está trazendo para cá um novo tipo de benfeitoria. O terreiro está sendo adaptado para a produção de mudas. Está se transformando num viveiro familiar. E o que acontece quando o projeto de viveiro familiar se casa com o programa de reflorestamento da preciosa candeia, a árvore nativa que está na sua vida de uma maneira que você nem sabe? Agora a última parte da nossa reportagem de hoje sobre o pagamento de serviços ambientais. O Nelson até trouxe aqui um pedaço do tronco da candeia que já apareceu na reportagem, né, Nelson? Ó, pra você ver, Ellen, é uma madeira clarinha, né? Pesada, muito pesada e dura. E tem um cheiro forte, hein? Tem, esse é o cheirinho característico da candeia, por causa do óleo que ela tem. Os pesquisadores mineiros passaram 10 anos estudando a candeia. E agora é com essa árvore que os agricultores da Mantiqueira podem ganhar mais dinheiro com a preservação da natureza. Antônio Marcos de Oliveira vivia de tirar leite, produção que mal e mal dava para pagar as despesas do mês. Agora acha que finalmente vai conseguir dar um passinho à frente. Aceitou dispor de 25 hectares para o programa de conservação. Pelo serviço ambiental, vai receber mais ou menos o que as vacas lhe dariam, cerca de 15 mil reais. E já conta com uma renda extra. Essa área que a gente está fechada aí, no caso do Guatambu aqui, né? A gente vai fazer o manejo dele e tirar para vender, né? O plano é fazer o manejo das áreas de proteção, como neste pasto que ele já nem conseguia roçar mais e que foi cercado pelo projeto. Aí, dentro da norma, ele acha que dá para explorar madeira de lei, como o guatambu. Atrás do arame tem um pé bem novinho. É muito requisitado no campo. Tem o tronco retinho. O guatambu é a melhor madeira que existe hoje, que se você para cabo de ferramenta, né? Utilizar na ferramenta, enxada, foice, machado, tiver, você vende. Não é para já. O guatambu demora 3, 4 anos até crescer ao ponto de corte. A renda que pode vir de imediato está no terreiro da casa, onde antes batiam feijão. Antônio Marcos e a mulher dele, Maísa, fizeram um curso de viveiristas. Eu não sabia nada. Não sabia nada. Aí a mamãe ensinou tudo, assim, aí eu aprendi muita coisa. Do IEF, via a Mãe Água, receberam um kit completo para a produção de mudas. Carriola, pá, enxada, adubo, peneira, telas para cercar as galinhas. Junto com a tecnologia e o material, receberam também uma encomenda, que resulta de uma feliz coincidência de programas de recomposição de matas, como a gente explica depois. E eu trabalho nas horas, eu trabalho fora e nas horas da tarde aqui eu venho aqui dou uma ajuda. O que vocês entendiam de produzir muda, de viveiro? Que experiência que vocês tinham? E eu não tinha nenhum. E aqui o plano qual que é? Produzir quantas mudas? Este ano está para produzir 10 mil mudas.
Adivinhe de que a família do Antônio Marcos está fazendo muda? Você conhece, já ouviu falar da candeia? Olha, essa árvore já mandou até gente para a cadeia por causa do corte clandestino. Ela tem um uso industrial, sobre o qual a gente vai falar depois. Na roça, historicamente, tradicionalmente, ela é usada como morão de cerca e palanque de curral. Dura décadas enterrada no chão sem apodrecer e em longevidade rivaliza com a aroeira. Nós estamos aqui com um especialista em candeia, o professor José Roberto Escóforo, que é engenheiro florestal da Universidade Federal de Lavras. Professor, o que é que a candeia tem que confere a ela essa longevidade extraordinária assim? Bom, Nelson, a candeia ela se desenvolve em um ambiente hostil, com pouca umidade, e ela desenvolveu, para garantir a sua sobrevivência, uma produção de óleo que a autoimuniza contra o ataque de fungos apodrecedores de madeira. Tem muita cerca de candeia na região. Olha essa, não só os mourões, mas até o batente da porteira. Pertinho de uma candeia adulta que sobrou solitária no barranco ao lado. Geralmente ela não passa dos 7 metros de altura. Se alastra não dentro, mas na borda da mata. A folha tem um verde suave na frente e nas costas puxa para o cinza. Repare nesse capão de bosque a candeia fazendo a moldura clarinha. Ela vai muito bem também nas encostas mais abertas e não faz luxo com o terreno. Nasceu para enfrentar condições adversas. O solo é fraco, pedregoso, mal irrigado, não tem importância. A candeia brota e sobrevive no meio da laje, ó. E a natureza lhe concedeu uma estratégia de reprodução quase que infalível. Coloniza, ocupa a área ao redor, formando bosques próprios. Sempre na altitude que varia entre 800 e 1.700 metros. Esta candeia que a gente vê aqui é a candeia Eremanthus erythropapus. A candeia tem 18 espécies, com ocorrência no sudeste e sul do Brasil. Mas pelas qualidades, a pesquisa se concentrou nesta que estamos mostrando, a Eremanthus erythropapus. Entre outras descobertas, os pesquisadores entenderam como funciona o fabuloso mecanismo de alastramento da candeia e desenvolveram a técnica de reprodução comercial em alta escala, que é a que foi ensinada aos agricultores, como o Antônio Marcos, que já está ficando craque nisso. Isso que você está fazendo aqui, o que é? Esse aqui é retirado da semente da candeia, né? Tá nós diz aqui, bater na semente. Acredite, a cada florada, um único pé de candeia dá mais de 300 mil sementes. É uma sementinha minúscula, um grãozinho de nada. Parece uma nuvem de pó, mas aí tem muita semente caindo. O vento toca essas sementes que em contato com o solo. O professor Escóforo explica que, ao contrário de outras nativas daqui que exigem quebra de dormência, condições especiais, a semente da candeia só precisa de 3 coisas básicas. Solo macio, no chão duro, não vinga. Chuva e luz do sol direto nela. Na sombra, não brota também. Para a produção artificial, basta imitar a natureza. Não precisa enterrar, é só polvilhar o saquinho e acrescentar um pouco de areia para as sementinhas não voarem. O pegamento é praticamente total. O plantio segue regras elementares de couveamento e adubação. Bem, plantar uma árvore, 2, um bosque é uma coisa. Mas e para conduzir florestas comerciais de milhares de árvores? Os pesquisadores passaram um bom tempo estudando o comportamento das matas nativas de candeia. O professor José Roberto Escóforo nos traz agora um candeal nativo que foi explorado com uma licença especial de pesquisa em 2003. Na ocasião foram retiradas daqui 2.000 árvores, né? Tomando-se o cuidado, no corte, de se deixar a cada 8, 10 metros de distância uma árvore mãe, como esta aqui, para a dispersão natural de sementes. Veja, 5 anos depois, a regeneração espontânea como ficou. Se formou um bosque fechado de candeia. Isso aqui é a prova concreta de que essa é uma atividade sustentável ao longo dos anos e vai garantir a permanência da espécie no ambiente.
Os pesquisadores de lavras demoraram a conseguir do IBAMA e do Ministério Público autorização para fazer cortes experimentais. Mas os resultados convenceram as autoridades a conceder não só licença científica, mas também comerciais, como esta em São Lourenço. Para orientar os proprietários, a UFLA acaba de publicar esta cartilha, O Manejo da Candeia Nativa. Em Minas, a documentação para extração das árvores já está na rotina do IEF. O dono da mata tem que contratar um engenheiro florestal para fazer o projeto de manejo. Ultimamente, a procura da candeia não é só para mourão. O uso industrial pode render mais, pois consome a árvore toda. No município de Carrancas, visitamos uma empresa que está com o pátio lotado de madeira cortada. Aqui a madeira é moída, reduzida a uma montanha de maravilha. Estas aparas são então fervidas em tanques de alta pressão. Da fervura é que se extrai o óleo da candeia, rica numa substância de nome estranho, alfa-bisabolol, mas que é comum em muitos produtos do nosso dia a dia. Difícil você já não ter usado algo que tenha o óleo de candeia na composição. Ele está em cremes, sabonetes, shampoos, batons, protetores. É um fixador importante para a indústria de cosméticos. Não podando, existe mais biomassa. Agora o professor Escófaro nos mostra um dos experimentos de plantio que começaram em 2002. Aqui, entre outras coisas, foram realizados ensaios sobre espaçamento e podas. As técnicas aprovadas já estão descritas nesta outra cartilha, o manejo das plantações de candeia, que ensina o produtor, por exemplo, a fazer podas de tal forma que uma parte da árvore possa ser vendida como mourão e o resto para a indústria de óleo. Bem, você sabe que madeira plantada de sucesso no Brasil nós temos o eucalipto, pinos, a teca. São espécies exóticas que foram trazidas de fora para cá. A pesquisa feita aqui comprova cientificamente que a candeia é uma nativa brasileira de grande vocação florestal, comercial, de ciclo curto. Agora, o que você vai ver pode ser considerado um fato histórico. Olha isso aqui. Em 6 anos, a grossura dessa candeia, a mesma de um eucalipto da mesma idade neste mesmo tipo de terreno. É um moirão clássico, um moirão típico. Que vai durar décadas no campo. Se eu plantar candeia hoje, em 6 anos eu já posso colher? Pode, mas nós estamos sendo mais conservadores, trabalhando com um prazo de 10 anos para que o máximo da população plantada tenha a condição de ser aproveitada economicamente pelos agricultores. Isso que você vê agora já são plantações comerciais que fazem parte do projeto Candeia. Parceria da UFLA com o IEF, que numa primeira etapa já plantou 1 milhão de mudas em trechos das serras do Espinhaço e da Mantiqueira. Eu me interessei mais pela candeia. O Valdir Leite, por exemplo, plantou 27 hectares e num lugar significativo, bem no meio das plantações de eucalipto. O que você acha que vai dar mais lucro para você aqui? O eucalipto ou a candeia? A candeia. Sem dúvida? Sem dúvida. Na região aqui, um mourão de candeia vale o dobro de um mourão de eucalipto tratado. O casal Renato e Andréia Rangel já tem 34 hectares e pretende destinar mais 80 para o plantio de candeia. A tendência é que biomassa e madeira só possa aumentar de preço no Brasil e no mundo. Então, aos preços de hoje, a rentabilidade da candeia, pelas contas que a gente fez, é bastante expressiva. É uma coisa para cima de 300%. O manejo da candeia pode contribuir muito para que a Mata Atlântica não se reduza de vez a uma mera moita atlântica, como já dizem. Fazer jus ao nome que os índios deram a essas montanhas. A Mantiqueira, a serra que chora, que jorra água. E como uma espécie de ferramenta para os serviços ambientais, a candeia promoveu aquela aliança feliz que mencionamos. A Mônica Buono ficou sabendo do trabalho do professor Escófaro e vice-versa e juntaram as parcerias, a Mãe Água, IEF, Universidade de Lavras, para a segunda etapa do projeto que prevê o plantio de mais 3 milhões de mudas até 2010. E a coisa andou ligeiro, pois já estava em andamento em Baipendi o programa de viveiros familiares como o do Antônio Marcos.
Por muda, ele vai receber 30 centavos. Com a encomenda de 10 mil, terá uma renda de 3 mil reais. Você tinha isso de lucro com leite, não? Ah, não tinha, porque o leite era difícil, pra mim era difícil. O gado, o reinante. Quer dizer, esse aqui tá dando mais... tá dando vai dar mais lucro do que o gado. Pra mim, eu acho que sim. O Elcio Maciel é de uma família que há mais de 100 anos tem propriedade aqui na Serra da Mantiqueira. E perderam a conta, né, Elcio? De quantas candeias o bisavô, o avô, o pai dele cortaram por aqui, ó. E tudo que a vista alcança, eles cortaram candeia. Bem, agora o Elcio entrou no programa de conservação de Baipendi e acaba de plantar 40 mil mudas de candeia. É remorso, Elcio? Eu penso que tentando saldar uma dívida que eu herdei da família, um passivo ambiental que a família me legou. Para fazer a manutenção dos candeais, Elcio vai investir nos próximos 10 anos 80 mil reais. Mas em 2018, quando cortar a madeira, vai faturar, preço de hoje, no mínimo 400 mil reais. Você vai ter aí um lucro acima de 300 mil reais. Acima de 300 mil. É o que você espera. É o que eu espero. É um dinheiro legal, né? É um dinheiro legal e é o que eu espero de fato. É isso, é.